Amém, Senhor. Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, essa noite, Pai. Deus, pedimos, Senhor Deus, que Tu tome o Teu lugar, Senhor, aqui essa noite, Pai Deus, e que Tu possa, Senhor Deus, conduzir todas as coisas, Senhor. Deus, estamos aqui, Senhor Deus, para que Tu possa, Senhor Deus, falar, Senhor, aos nossos corações, Senhor Deus, compartilhar, Senhor, os segredos, Pai Deus, do Teu coração, Senhor Deus, para nós, Pai. Deus, e nos colocamos à Tua disposição, Senhor Deus, para realmente, Pai Deus, ser, Senhor Deus, instrumento, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje, algo que Deus tem ministrado e falado ao meu coração. Quantos aqui já receberam algo da parte de Deus, algo bom da parte de Deus? Quantos têm algum testemunho para contar? Talvez algum livramento, talvez algum milagre, ou um momento em que você talvez se encontrasse sem esperança, que Deus pôde renovar suas esperanças, ou um perdão da parte de Deus. O fato é que quando nós decidimos viver com o Senhor, caminhar com o Senhor, nós automaticamente começamos a ver aos poucos o favor de Deus na nossa vida. Através da misericórdia de Deus pela nossa vida, nós começamos então a receber algumas evidências daquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém. E às vezes, talvez você hoje tenha vindo aqui pela primeira vez e você até se pergunte: mas eu não tenho uma caminhada longa com o Senhor, eu não tenho uma história com o Senhor, né? Nunca busquei de fato. Vim aqui hoje para escutar uma palavra, mas nunca tive uma caminhada assim para falar: não, quando eu decido caminhar com o Senhor, eu posso ver o favor de Deus na minha vida. Mas eu tenho certeza que mesmo você muitas vezes não escolhendo andar com Ele, em algum momento da sua vida você pôde presenciar algo bom da parte dele para a sua vida. E isso acontece porque Deus, Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Deus, Ele está toda hora preocupado em nos atrair. E Ele faz isso através da graça. A graça, ela não é nada mais, nada menos do que um favor imerecido. Ou seja, você realmente, às vezes, nem quer andar com Ele. Mas, através da graça, através de um favor imerecido, Ele cuida da sua vida e Ele derrama sobre você algo bom. Um livramento, um cuidado, uma cura, um perdão. E sempre quando acontece uma dessas coisas na nossa vida, a gente tem dois caminhos a seguir. E um deles é receber o cuidado de Deus para a nossa vida, ficar feliz, se alegrar, né? Ter gratidão ao Senhor. Mas simplesmente ignorar o resto. Senhor, beleza, eu vim até a igreja, eu consegui identificar que aquele momento na minha vida foi Tu que fizeste tudo aquilo, que Tu me deu o livramento, que Tu cuidou de mim. Talvez eu até vim até aqui na igreja, eu recebi uma palavra que eu tenho certeza que foi diretamente de Ti, mas eu quero continuar vivendo aonde eu estou, não quero me envolver muito. E você simplesmente acaba ignorando o resto. Você recebe a bênção, mas acaba ignorando o resto daquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é um dos caminhos que você tem a fazer quando você recebe esse cuidado de Deus. E o outro caminho é você receber esse cuidado da parte do Senhor, você receber aquilo que Ele tem para fazer na vida de alguém, aquilo de bom que Ele tem para fazer na vida de alguém. E como resposta disso, você começa então a viver o extraordinário do Senhor para a sua vida. E muitas vezes é assim que acontece com a gente. Quantos de nós, né, como eu falei, quantos de nós muitas vezes viemos até a igreja, recebemos uma palavra, ficamos completamente impactados porque nós identificamos que aquela palavra não veio daquela pessoa, mas veio direto do trono do Senhor. E nós olhamos para tudo aquilo e falamos: nossa, eu fiquei simplesmente chocada,
transformada por aquilo naquele exato momento. Mas, Deus, caminhar contigo lado a lado é muito difícil. Eu acho que eu não quero me envolver a esse ponto. Porque daí caminhar contigo, Senhor, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Aí é um pouquinho mais fundo. E eu acho que eu vou me contentar só com esse sentimento bom de receber uma palavra. Quantos aqui já receberam uma palavra que tiver esse sentimento bom? Nossa, que coisa boa receber essa palavra. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós somos libertos de tudo aquilo que muitas vezes nos prende lá fora. O Senhor vem, o Senhor perdoa os nossos pecados, nos dá uma nova chance. Mas nós não conseguimos mergulhar de fato nessa vida extraordinária que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero te perguntar hoje como que você conta o seu testemunho, quando alguém te pergunta: Elaine, qual que é o teu testemunho? Eu quero saber. Me conta aí, o que Jesus fez na tua vida, Elaine? Com qual entusiasmo que tu conta o teu testemunho para alguém? Você já viu aquela pessoa que, quando vai contar o testemunho, ela tem mais entusiasmo em contar daquilo que ela já foi, do que daquilo que o Senhor transformou a vida dela? Ela tem muito mais história no mundo do que em Jesus. Cara, antes eu era um ex-drogado, eu era um ex-viciado. Não, era muito louco, era tudo... Tu vai entrando assim na história. Não, lá era muito louco, porque eu ia pra balada, porque eu pegava todas, porque não sei o quê. Não, porque eu fazia isso, porque eu fazia aquilo. Cara, e daí Jesus me encontrou. E a pessoa parece que murcha. E daí a pessoa que está ouvindo fala: não, e aí? O que mais que ele fez? Não, cara, me encontrou e eu estou aí até hoje. Não, mas só isso? Não, eu estou aí. É uma luta contra o pecado, né? Todo dia, né? Tem que ser, né? E o testemunho dessa pessoa se acaba por aí. É uma luta contra o pecado todos os dias. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Será que o que o Senhor tem para a gente como igreja, como filhos de Deus, será que o viver o extraordinário do Senhor é só uma luta contra o pecado todos os dias? Para quem estava no retiro, eu falei um pouquinho sobre isso. E é algo que realmente o Senhor tem falado muito comigo nesses dias. Eu quero te dizer que Jesus, ele quer transformar você em uma evidência daquilo que ele pode fazer. É sobre você começar a viver as maravilhas de Deus, os planos de Deus. Não é ter uma vida de luta contra o pecado, não, é muito mais do que isso. É ter uma vida de realizações daquilo que ele pode fazer através de você. E eu creio que nessa noite o Senhor, ele quer te transformar em um outdoor, numa avenida mais movimentada que tem, de tudo aquilo que ele pode fazer através da vida de alguém. E o nosso problema é que muitas vezes a gente acaba recebendo de Deus e recebe as bênçãos de Deus, os livramentos de Deus, e a gente começa a reter tudo aquilo pra gente. E ao invés de virar um outdoor numa avenida movimentada, onde a gente tem a esperança para entregar para todo mundo, a gente acaba virando um panfleto esquecido lá no fundo da gaveta. E eu gostaria de falar hoje a respeito da história de duas pessoas que elas entenderam que seria impossível ignorar tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles. Deus, ele nos chama hoje para ser como Pedro e como João, que independente das adversidades, independente das circunstâncias, eles nunca abriram mão, eles não recuaram nesse instante, nessa história que eu vou contar para vocês hoje. E eu gostaria de pedir para os meninos colocarem ali. A história que eu vou começar a contar fica lá em Atos, no capítulo 3. Nessa parte, os discípulos, eles já tinham andado um bom tempo com Jesus. Inclusive, eles já tinham visto milagres e maravilhas, já tinham presenciado várias coisas ao lado de Jesus. Jesus, inclusive, já tinha sido entregue, já tinha sido crucificado. Jesus já tinha sido
voltado, né, já tinha sido ressuscitado, ele já tinha aparecido para os discípulos e já tinha voltado aos céus. Inclusive já tinha deixado o Espírito Santo. Inclusive eles já tinham sido batizados pelo Espírito Santo. E eles já estavam cheios do Espírito Santo aqui nessa história que a gente vai falar hoje. E eu lendo essa história, eu imagino que eles estavam realmente cheios do Espírito Santo ao ponto de olhar para trás e falar, cara, a gente já viveu muitas coisas com o Senhor. Sabe, o Senhor, ele já derramou muitas coisas na nossa vida. E a gente precisa sair por aí falando. E eles vão até um templo. Eles vão até o templo. E na porta do templo, então, tem um aleijado pedindo esmola. E o aleijado pede esmola, então, para eles. E Pedro olha bem aos olhos do aleijado. E o aleijado com aquela esperança, tipo aquela pessoa que vai pedir esmola para a gente na sinaleira e a gente abre sem querer o vidro, assim, parece que a pessoa olha com uma esperança de vai vir alguma coisa. E daí Pedro pega e fala para ele assim, olha, o que tu pede eu não posso te dar, mas eu posso te dar algo que vem de Jesus, que é a cura. Então ele estende a mão para o aleijado, ele levanta o aleijado é curado, a palavra de Deus diz que o tornozelo do aleijado, né, é curado e ele levanta. Então, eles se encaminham para dentro do templo, o aleijado segue eles, e ali dentro do templo, eles começam a falar, olha, eu não sei por que vocês estão em volta, ficam tão admirados pelo que aconteceu. O que aconteceu aqui foi através de Jesus, foi através da fé que a gente tem em Jesus. Aquele Jesus que morreu, mas que ressuscitou, e eles começam a falar, e a fé deles, eu acredito que a fé tão forte deles começou a gerar um desconforto entre os líderes ali do templo. E eu gostaria então de começar a ler no capítulo 4, Atos 4, que diz então assim, essa história da parte do aleijado que foi curado, depois se vocês quiserem ler em casa, está lá em Atos 3, e a gente vai então começar a ler agora Atos 4. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição de mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres das leis se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheios do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores os crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam andado com Jesus, mas não havia nada que pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali, diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si.
que faremos com esses homens? Perguntaram uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos de Jerusalém sabem. Mas para evitar que se espalhem a sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem mais a mais ninguém. Então, os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que eu obedeça a vocês e não a eles? E não a ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los, sem provocar tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado estava ali. Milagrosamente, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. E eu fico imaginando nessa história que, cara, o quão firmada estava a fé de Pedro e João naquele momento. Sabe, eles estavam, naquele momento, eles tinham acabado de realizar uma cura através do Espírito Santo. E, através do posicionamento deles, da fé que eles tinham firmado em Jesus, eles não se calaram. E começou um tumulto naquele templo. E eu gostaria de trazer 3 lições hoje que me chamaram a atenção nesse texto, a respeito de quando você se levanta para ser uma evidência do Senhor, Ele sempre vai estar do seu lado. Ele sempre vai te direcionar. E eu gostaria de levantar o primeiro ponto, que ele fala sobre as cadeias, elas não podem parar aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Sabe, naquele momento em que Pedro e João, eles curam então um aleijado e começa aquele tumulto, os guardas e os líderes do povo daquele templo ali simplesmente arrancam ele, colocam ele na prisão. E se a gente parasse para se colocar no lugar deles ali, naquele momento, talvez a nossa fé ia dar uma bambeada, né? Pô, beleza, aconteceu, a gente curou, deu tudo isso, a gente andou com Jesus, a gente viu e aconteceu e o Senhor fez, mas, cara, o que vai acontecer com a gente agora? A gente está aqui numa prisão, o que eles vão fazer com a gente? E a fé deles naquele momento, ela é totalmente inabalável. Sabe, quando eles perguntam para ele, cara, com que poder que vocês fizeram isso? O que aconteceu? E eles olham para o guarda e eles falam, olha, o que eu fiz foi através do Espírito Santo de Deus. Através de um só, que pode dar salvação, nenhum outro. É só através dele. Sabe quantas vezes muitas vezes, o Senhor faz os milagres na nossa vida? Muitas vezes que a nossa vida é transformada e as pessoas olham para a gente e até conseguem identificar algo diferente. Você já viu aquela história de quando chega uma pessoa assim e tem uma roda assim de amigos e as outras pessoas conseguem identificar algo diferente nessa pessoa? Não, mas, pô, Elaine, tu tem uma energia diferente, Elaine. Tu tem algo diferente em ti. O que é, Elaine, que tu tem diferente em ti? Sabe, na nossa cabeça, muitas vezes, vem aquele medo, né? Nossa, será que agora eu vou conseguir confessar o nome de Jesus aqui? Ou será que eu vou ficar com medo de, talvez, falar que eu estou seguindo a Jesus? Será que se eu abrir a minha boca para falar que eu estou seguindo a Jesus e para contar de tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, será que eu vou ser excluída de algumas coisas? Sabe, será que as circunstâncias ao redor vão ser favoráveis a mim ou não? Será que eu me posiciono? Será que a minha fé agora vai ser inabalável?
E o que me chama a atenção aqui é que, independente das circunstâncias, a fé deles foi totalmente inabalável nesse momento. E ele falou assim, olha, saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores o crucificaram, mas a quem a Deus ressuscitou dos mortos. O meu desejo para a noite de hoje é que, independente das circunstâncias que te cercam, que você possa abrir a sua boca e confessar o nome de Jesus, para que a sua vida seja uma evidência nesse mundo. Que a sua fé seja totalmente inabalável, assim como esses homens. E o segundo ponto é que você precisa entender que o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Pedro e João, ele está aqui essa noite. E ele está sobre a sua vida. E algo que me chama muita atenção é que aqui no texto diz que eles começaram a falar e a fé deles foi totalmente inabalável, né? Eles não negaram em nenhum momento. E eles foram tão convictos que o Senhor derramou sobre eles uma autoridade ao ponto de, eu creio que deixar os guardas daquela época desestruturados. Cara, da onde que vem isso? O mesmo poder que estava sobre eles está sobre você. E eu quero te dizer que se você se posicionar para ser uma evidência de tudo aquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém, Ele vai te dar uma autoridade sobre muita gente. E muitas vezes você, olhando esse contexto todo, você fala, né? Nossa, mas beleza. Mas eles curaram um aleijado, né? Talvez se hoje o Senhor me desse esse dom de cura, seria muito mais fácil de eu ter essa persuasão, essa persuasão toda de chegar e falar, né? Seria muito mais fácil de eu ter essa fé inabalável. Seria muito mais fácil de eu ter essa autoridade, de olhar nos olhos do guarda, de olhar nos olhos do meu ponto fraco e falar, cara, hoje tu não vai me derrubar, que eu acabei de curar um aleijado. Seria mais fácil. Mas quantos de nós aqui, Deus tem feito muito mais. Deus tem restaurado o casamento. Deus tem restaurado a esperança. Deus tem restaurado a vida financeira. Deus tem dado a provisão. Deus tem restaurado os sonhos. Quantos de nós já passamos por vários livramentos da parte do Senhor? E muitas vezes nós não temos essa convicção diante de Deus, de usar aquilo que o Senhor fez na nossa vida para ajudar alguém a achar o caminho certo. Por falta muitas vezes por falta da intimidade com o Espírito Santo, sabe? Por falta de estar alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Aqui diz que quando eles começam a falar, os guardas olham para eles e falam, lá no versículo 13, ele diz, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, reconhecendo também que havia estado com Jesus. Talvez hoje você espera uma formação específica da parte de Deus. Talvez hoje você espera que você esteja totalmente preparado para começar a falar do Senhor. E eu quero te dizer que você precisa fazer sim a sua parte, você precisa sim se capacitar. Mas quem derrama essa autoridade é o Espírito Santo. E eu creio que hoje Ele está aqui para derramar essa autoridade sobre a sua vida. E aqui diz que a história corre e os guardas então chamam Pedro e João, né? Como a gente já leu ali. E falam, olha, então para acabar com essa muvuca toda, com esse tumulto, vocês simplesmente dão um tempinho aí, param de falar desse Jesus. E mais uma vez, com convicção,
com uma fé inabalável e sabendo de tudo aquilo que o Senhor pode fazer através da vida de uma pessoa. Pedro e João respondem: os senhores acreditam que Deus quer que eu obedeça a vocês ou a Ele? Nós não podemos deixar de falar do que vimos e nem ouvimos. Eu creio que você só vai ter essa vontade, essa convicção forte no seu coração de falar de Jesus e de espalhar o Evangelho, se você buscar viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, que nessa noite você comece uma busca incessante para viver aquilo que Deus tem para você. Se coloque diante de Deus e fale: Senhor, eu quero ser uma evidência de tudo aquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Senhor, eu não quero mais me esconder como um panfleto numa gaveta. Deus, eu quero viver os teus planos para a minha vida. Sabe, eu quero poder ser aquele outdoor grande numa avenida mais movimentada que tem, onde as pessoas possam olhar para mim e possam enxergar uma fé inabalável, que possam enxergar uma autoridade vinda de ti. Senhor, não para que o meu nome seja engrandecido, mas que as pessoas olhem na minha vida e possam enxergar: cara, isso aí não vem dela, isso aí não vem dele, isso aí só pode vir de um. Só pode vir de uma pessoa. É do Espírito Santo. E aqui diz que eles então começam a ser ameaçados pelos guardas, né, e pelos líderes, mas que enfim eles são soltos. E eles voltam então para uma casa onde estavam os outros irmãos reunidos. E quando eles chegam lá, eles então contam para eles tudo o que aconteceu. Contam das dificuldades, do que aconteceu. E a palavra de Deus diz, lá no versículo 24. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. E aqui eu gostaria de levantar o terceiro e último ponto. Sabe, muitas vezes, se você passar por alguma dificuldade, por alguma circunstância, que possa, por algum motivo, te deixar com alguma dúvida, eu quero te encorajar essa noite, para que, ao invés de você abrir a sua boca para reclamar, que você abra a sua boca para aclamar ao Senhor. Que foi exatamente o que eles fizeram aqui. Eles contaram tudo o que tinha acontecido. E a palavra de Deus diz que juntos, em uma só voz, eles começaram a clamar por misericórdia. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda, tu viu tudo o que aconteceu. E lá no final no versículo 31, ele diz: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. E é exatamente por esse motivo que, quando você passar por uma situação difícil, onde talvez vai balançar um pouquinho a sua fé, antes de reclamar, clame ao Senhor. Porque eu tenho certeza que, se você fizer isso, o auxílio vai vir, o socorro vai vir. E aqui a palavra de Deus diz que, mais uma vez, eu creio que quando eles começaram a orar, eles deviam estar meio balançados, né? Pô, será que a gente continua? É normal, é da humanidade ter esse medo, né? Afinal de contas, eles não eram homens perfeitos. Eles deviam ter os seus medos, as suas dificuldades, as suas dúvidas. E eu acredito que aqui não foi diferente. Mas depois de abrir a boca para clamar ao Senhor, a palavra de Deus diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a pregar corajosamente a palavra de Deus.
Ou seja, a fé deles foi renovada pelo Espírito Santo. Eu não sei como que você se encontra na noite de hoje a respeito da expectativa de viver algo extraordinário em Deus. Mas eu quero te convidar nesse momento a trazer à sua memória tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida um dia. Tudo aquilo de mais extraordinário que o Senhor já fez na sua vida. Ah, mas eu não tenho tantos milagres assim para contar. Não tenho tantas histórias mirabolantes assim para contar. O Senhor, Ele se mostra para nós através dos mínimos detalhes. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um mínimo detalhe da parte de Deus para contar. Eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos e curvar sua cabeça nesse momento. Sabe, eu espero que o Senhor possa renovar a sua esperança nesse momento. Talvez você chegou até aqui e não sabia nem o porquê que você tinha vindo até aqui essa noite. Ou talvez você tenha buscado ao Senhor e muitas vezes não sabe nem como orar, como pedir, não sabe nem o que pedir. Mas eu quero te dizer que o que o Senhor tem da parte dele para a sua vida é algo extraordinário. É uma fé inabalável. É um espírito de ousadia. Que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para você nessa noite. Em toda a sua vida. Sabe que quando as circunstâncias vierem e quiserem te abalar, te abater, se por algum momento você se deparar com alguém que mande você se calar, que você possa olhar firmemente nos olhos dessa pessoa, ou que você possa olhar firmemente para essa circunstância e possa falar, olha, vai me desculpar, só que eu não posso ficar calado diante de tudo aquilo que eu tenho escutado, diante de tudo aquilo que eu tenho vivido da parte de Deus. É muito maior do que qualquer circunstância. E se por um acaso hoje a sua esperança está tão enfraquecida, que a sua oração essa noite seja, Senhor, renova, Pai, as minhas esperanças. Eu quero viver, Pai Deus, algo novo em Ti. Senhor, eu quero viver, Pai Deus, o extraordinário em Ti. Deus, eu quero, Senhor Deus, ter, Pai Deus, essa fé inabalável, Senhor. Eu quero ter esse espírito de ousadia, Pai Deus, Tu conheces o meu coração. Senhor Deus, Tu tem visto, Pai Deus, o desejo do meu coração em viver algo grande em Ti, Senhor. Pai Deus, mas é tão difícil, Senhor Deus, muitas vezes, Pai. Deus, quando as circunstâncias, Pai Deus, tentam nos prender, Senhor. Deus, tentam, Senhor Deus, abalar, Senhor, a nossa fé, Pai. Deus, é tão mais fácil, Senhor, abrir a nossa boca, Senhor Deus, para reclamar, Senhor Deus, ao invés de clamar a Ti, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que Tu possa nessa noite, Senhor, trazer, Senhor, a nossa memória, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos dá esperança para continuar, Senhor. Você talvez que ache que Deus nunca fez nada pela sua vida. Talvez Ele te deu livramentos que nem você lembra, que nem você vai saber. Mas Ele estava ali te livrando e te guiando. O nosso Deus é um Deus de detalhes e com você nunca foi diferente. Ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve cuidando de ti. Sabe, quando eu estava preparando a palavra, na verdade essa era uma palavra que o Senhor já tinha ministrado ao meu coração. E quando eu estava parando para reler essa palavra, o Senhor começou a trazer à minha memória
Alguns momentos da minha vida que eu pude ver um livramento da parte de Deus, o cuidado da parte de Deus. Sabe aquele momento que você olha para a sua vida e você pensa assim, cara, ali era impossível. Ali eu não podia fazer nada. O amigo que estava do meu lado não podia fazer nada. Ali era só o Senhor que podia mesmo. Não, ali eu me encontrava totalmente sem esperança, sem expectativa. Ali, na verdade, o meu casamento ele já tinha chegado ao fim. A minha esperança eu já não tinha mais. Mas por algum motivo, o Senhor interviu. E hoje eu estou aqui. O Senhor ele já fez uma evidência do que Ele pode fazer na vida de alguém na sua vida. E Ele tem esperado uma resposta da sua parte em viver o extraordinário dEle.